toda vez que eu gravo um vídeo falando de Corinthians, eu fico refletindo quantas coisas incríveis eu já aprendi com o time do povo. Oi, eu sou a Jéssica Nanum, seja bem-vinda no canal, se inscreve aí, deixa seu like, se você quiser também, porque ninguém é obrigado a nada neste planeta. Porém, Corinthians, você me ensina realmente valores importantes. E quando eu vejo a galera me mandando mensagem, falando o que que a mídia está fazendo com o Corinthians, eu vejo como você é gigante, o como você é grande e faz parte do patrimônio do Brasil. Eu sei que parece uma conversa meio profunda, mas o foco realmente é olhar para você, Corinthians. E a gente entende que não é só porque você ganhou o título de Copa do Brasil, mas porque os adversários se inspiram em você. E olha que o seu caixa nem tá 100% equalizado como deveria. E a gente precisa, no dia a dia, ter esse olhar fixo para o que a gente quer. Não só no sentido de não tirar os olhos do objetivo que a gente tem na nossa vida, mas você, Corinthians, também tem que manter esse controle. Manter no seu foco só o que está no seu controle. O meu professor, ele é japonês, ele sempre traz lições de vida, talvez umas lições que deixam a minha vida mais fácil, porque evita de eu fazer muitos problemas, acaba facilitando, né, ele traz conselhos bem legais nas nossas aulas de japonês. E uma coisa que ele fala que o que não está no seu controle tem que estar fora da sua mente. Isso me fez virar uma chave na minha cabeça, porque às vezes eu gastava muito tempo com coisas que não estavam no meu controle. Tipo ficar revoltada quando o Corinthians toma um gol, sabe? Mas agora eu já tenho um controle emocional um pouco mais equilibrado. Só em dia de derby que eu ainda fico meio surtada, mas isso faz parte do coração corintiano. Mas o que eu gostaria muito que o Corinthians aprendesse, e você que tá me assistindo também, se faz sentido pra você ou não, me fala aí no comentário, é que a gente tem que realmente colocar o foco, o que que tá no nosso controle. Tem que ter muita intenção, muita disciplina e muita dedicação, né, pra alcançar o que a gente quer. Eu vejo que o Corinthians às vezes peca nesse ponto. Não só porque o meio-campo ainda não tá 100%, e eu vejo o meio-campo como o coração do time, que consegue criar aquele passe mais refinado, não só com o Garro. Vocês viram que o Garro ganhou uma capivara, né? Ele queria uma capivara e o estagiário providenciou essa capivara de feliz aniversário e muitas saúdes para o nosso hermano. Eu não sei se um dia eu vou gostar do Garro mais do que eu gosto do Tevez, mas o Rodrigo Garro me surpreendeu nesse Corinthians. Chegou como quem não queria nada, tá conquistando o espaço dele, já é um dos grandes ídolos do Corinthians. Eu não acho exagero falar isso. Você gosta do Garrote? Me conta aí. Mas essa disciplina que o Corinthians tem que ter, a gente também tem que aplicar no dia a dia. Ter intenção para saber o que a gente quer, aonde que a gente quer chegar. 2026 está começando agora. Aí você fala, Jéssica, mas tá tudo difícil para mim, não tô conseguindo. Calma, né? Tem calma, um passo de cada vez, passinho de tamanduá, porque é com disciplina e organização que a gente vai construindo um passo atrás do outro. Você não vê o Corinthians, por exemplo, renovando com todos os jogadores de uma vez só. Ele vai renovando um jogador de cada vez. E falar em renovação, gente, manda o Maicon embora. Eu não aguento. Eu fico vendo vocês falar que quer o Maicon. Fica, Maicon, fica, Maicon. Sai, Maicon. Não deixa o Maicon ouvir isso, porque senão ele vai ficar chateado. Gratidão, porque o ano passado ele foi esplêndido, principalmente na fase final ali, na fase decisiva que o Corinthians viveu em Copa do Brasil. Ajudou muito em marcação. Eu não acho que o Maicon é esse jogador que joga tudo isso que vocês falam. E penso também que, pelo histórico de lesões muito graves, acho que pesa um pouco ficar com ele mais 3 anos no Corinthians. E eu gostei, fiquei feliz, sabe por quê? O Marcelo Paes, que fez um trabalho belíssimo no Fortaleza, agora tá junto do bando de loucos. Tentou até junto ao Shakhtar reduzir o contrato para 2 anos. Aí o Corinthians cedeu, falou tudo bem, 3 anos, para tentar ficar ali na disputa com o Atlético Mineiro. Deixa o Maicon ir pro Galo, entendeu? Eu sei que agora tá na mão dele, tá na mão dele. E aí, o que que você acha que ele vai querer? Tu me fala no comentário. Porque eu acho que a Fiel tem muito essa força de influenciar decisões na diretoria. Às vezes a gente pensa que não, porque a diretoria
toma umas atitudes meio precipitadas e acaba prejudicando o Corinthians ao invés de ajudar. A gente vê isso ao longo da história. Mas, Corinthians, eu vou confiar na sua decisão dessa vez, de verdade. É meio assustador, eu não vou falar que não, porque o Maicon ele já é um jogador bem mais velho, é um jogador experiente, veterano, mas que talvez não esteja tanto ali no seu auge. Aí tem a confusão com o Fagner também, que para mim é uma decepção. Não sei você, me conta o que que você pensa disso. E aí você vê, né, a força do Corinthians, eu já vou falar mais do Fagner, mas a força do Corinthians existe porque tem a rede de apoio, né, que é a fiel torcida. Sem a torcida, o Corinthians não seria nada. Eu vejo muito que a fiel torcida é o patrimônio do clube. Lógico que dinheiro é importante, dinheiro nos faz manter Memphis Depay contratado no Corinthians maior do mundo, mas a força da fiel torcida é o combustível, sabe? É a inspiração que mantém esse Corinthians vivo e importante, que quando a gente tá perdendo o jogo, a gente consegue virar o resultado, arruma a força de onde não tem, né? Pra correr e buscar um contra-ataque matador. E eu acho que a gente vê nessa fiel torcida algo muito único. Hoje em dia é muito difícil, né, encontrar lealdade. Não só em pessoas, mas em relacionamentos, em relações profissionais, lealdade é uma parada que o Corinthians me ensina muito. E lógico que a gente fala, né, lealdade, humildade, procedimento, e a gente acompanha essa energia toda, mas até nos próprios atletas que passaram pela história do Corinthians, poucos tiveram tanta lealdade, poucos tiveram esse respeito pela instituição. Por isso que eu gosto muito de nomes como, por exemplo, o Betão, o Paulo André, apesar de ter envolvido a questão do processo, que também me deixou chateada, mas era um direito trabalhista, não vamos entrar nesse mérito aqui. O Dentinho, sabe? Jogadores que ainda são muito queridos pela torcida. Passam os anos e eles ainda têm o nome deles estampado, não só na história do clube, no memorial, mas dentro do nosso coração também. E a gente vê que isso vai se permanecer, até com o Memphis, né? A gente que teve ali os altos e baixos com o Memphis, falando que ele não estava entregando tudo, mas é um jogador importante. A gente torce para que ele continue no Corinthians. É um jogador que representa muito essa determinação, essa raça de acreditar. Ele mostra muito nas palavras dele essa gratidão, esse respeito. E eu acho que a negociação ali, o conflito com o Fagner, eu esperava que fosse um pouco mais tranquilo, mas o Corinthians disse que vai economizar uns 8 milhões com esse desligamento de contrato. Que ele seja feliz no Cruzeiro. Acho que o Corinthians agora tem que olhar para si e falar, realmente vamos ver quem que nós temos hoje, quem que dá para contratar. Mateuzinho é incrível, o Bidu também é uma peça-chave depois da renovação. O Bidu cresceu muito nessa faixa ali, principalmente não só no apoio no ataque, mas ele tá fluindo com mais leveza. Eu acho que isso é um ponto importante, porque a gente esperava mais profundidade com o Palácios. E para você ver, o coração corintiano tem que lidar com decepções a todo momento, né? Quando a gente fala em montanha-russa, é basicamente isso. Um dia você vai elogiar o jogador, outro dia você não vai. E é muito difícil ter esse controle emocional. No mercado de trabalho, você exige muito esse controle emocional para você falar a coisa certa no momento exato. E isso, o futebol ensina muito, a gente ter esse controle. Esse controle mental é importante para você conseguir ter bons resultados, para você prosperar, se destacar no ambiente de trabalho e ser um bom líder. Porque hoje, mesmo que você não lidere uma equipe, você é líder nos ambientes que você passa. E eu acho que as derrotas, eu enxergo essa confusão de Corinthians-Fagner como uma derrota, mas um fracasso de um ponto falho da diretoria, não prevê antes do tempo, né? Tem que se antecipar. O bom profissional, ele consegue se antecipar antes do problema acontecer. Não dá para ser só reativo. Quando eu comecei a trabalhar no mundo administrativo, eu era muito inexperiente, eu olhava e falava, isso aqui não vai acontecer. Aí, de repente, pá, explodia uma bomba, um problema. E aí, com o passar dos anos, eu fui entendendo, eu falei, se eu conseguir projetar o que pode acontecer com um contrato mal fechado, com um problema, um fornecedor que não resolve o que ele tinha prometido, você vai conhecendo mais as pessoas, vai conseguindo aprender com as suas falhas, com seus erros. O Corinthians tem que fazer muito isso. Acho que 2025 foi o ano para errar.
2026 é o ano para acertar. E olha que, mesmo errando, a gente ainda conseguiu o título paulista e depois Copa do Brasil. Poucos acreditavam, e aí se falava em probabilidade de rebaixamento ainda no ano passado. Corinthians, você tá na elite, não caiu, então vamos pensar grande. Tem que manter uma mentalidade de crescimento, acreditar, né, ter confiança é um ponto importante. E lógico que não basta ser só inteligente taticamente, porque a gente sabe que o Ranieri voltou ao bom futebol, então vai fluir. Me preocupa, acho que a gente já ter que se acostumar com uma possível saída do Yuri Alberto, porque ainda não se fala em trazer ninguém. Aí o Favela fez o gol lá, acho que foi diante do Trindade, né, na copinha. O pessoal falou: acho que ele pode vir pro profissional. Eu não gosto muito dessa ideia de vai sair um jogador profissional, vamos tentar trazer quem tá brilhando da base. Parece que não foi planejado, parece que tá tentando apagar um incêndio, e acho que na vida a gente tem que fazer as coisas com um bom planejamento, né. O Corinthians ele sempre fez isso, mas tem que parar, tá, Corinthians? Profissionalizar o esporte é conseguir resolver os problemas com inteligência. Eu vejo tem um amigo que trabalha na Shopify, que é a rede que trabalha com e-commerce, né, sites online e tudo mais, sites de compra online, e ele disse que o pessoal tem um sofrimento de não preencher os campos de números, então os donos dos e-commerce, os donos da loja, não têm dados completos para analisar, para saber o que que o cliente compra mais, o que compra menos. Isso é um problema estrutural de mercado. Às vezes, Corinthians, falta um pouco desses dados para fazer uma análise completa de quem contratar, quem deve ser titular, entendeu? Não por afinidade. Ah, vou deixar no banco porque eu não gosto dele. Não pode existir isso, né? Galera antigamente falava, é um nepotismo, né? Agora a gente tá vendo que tem que existir um foco e intenção. Quem apresentar um bom resultado no treino pode ganhar a vaga de titular. Eu vou bater na mesma tecla de André Ramalho com Gustavo Henrique, é a minha zaga titular. Deixa o Kaká por enquanto ali no banco. Provavelmente não vai ter mais o Félix Torres errando na saída de bola. Mas Corinthians, no geral, é isso. Você não se abater quando perder, conseguir aprender, tirar uma lição. Faz igual a Tesla. A Tesla perdeu, acho que, 2 posições para a BYD nessa fabricação de carros híbridos, mas a Tesla não se abateu. Pelo contrário, ele está olhando o que que a BYD está fazendo no mercado para conseguir refinar os carros deles. Isso é uma jogada de mestre. O mercado ensina muito isso para a gente, de olhar com o concorrente, não com aquela raiva, o concorrente me passou, né? Mas no sentido de aprender, tirar boas lições de tudo que você faz. É isso aí. E vamos Coringão, ganhar da Ponte Preta. No mínimo 2-0. Você acha que dá pra ganhar? Me conta. Eu acho que dá. Esse time é bom. É o time do povo, é o Coringão. Beijo grande pra você. Me segue nas outras redes aí pra gente ficar conectado. Beba água e vai Corinthians. Coração coreano. Tem que fazer o coração coreano pra torcida. Coração japonês. É isso aí. Até a próxima.